convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 17. Gênesis, capítulo 3, verso 17. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. E a Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra. Por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tomes a terra, pois dela foste até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó voltará. Amém? Você quer que o Senhor fale com você nessa noite? Eu também. Então vamos pedir isso para Ele? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui totalmente dependentes do Senhor. Não há nada que eu possa fazer, não há nada que eu queira fazer nessa noite, além de ser sensível à tua voz e deixar o Senhor à vontade para ministrar no nosso coração aquilo que está no teu coração. Espírito Santo, continua fazendo aquilo que só o Senhor pode fazer. Vai onde as minhas palavras não conseguem chegar. Entra no espírito de cada um dos teus filhos. Que essa seja a noite, Deus, de mudança de vida, de mudança de destino, de rompimento, através de uma palavra rema, uma palavra revelada ao espírito de cada um dos teus filhos. Senhor, não importa o grau de entendimento, não importa a idade, eu quero te pedir que haja espírito de revelação, Pai. Que cada um dos teus filhos possa entender aquilo que vai receber nessa noite, e que essa semente possa cair em nosso coração e ela possa dar fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Você pode dizer amém? Glória a Deus, amém. Obrigada, Raí. Glória a Deus. Amém. Queridos, sabe que quando o homem pecou, o Senhor disse para ele que se ele comesse da árvore, né, do conhecimento do bem e do mal, ele traria morte. Né? O Senhor falou, não coma dessa árvore, porque então você vai morrer. Porém, nós sabemos que a serpente vai e ela engana Adão, ela engana Eva primeiro, depois ela engana Adão, e eles comem do fruto dessa árvore, e o que acontece é que eles são expulsos do jardim. Agora, quando a Bíblia fala dessa morte, a Bíblia fala que, e nós vemos que teoricamente Adão ele não morreu, mas fisicamente ele não morreu, mas espiritualmente esse pecado trouxe morte para ele. Agora, não trouxe morte apenas para Adão. A Bíblia diz, e nós lemos aqui a partir do versículo 17, que essa morte ela veio também sobre toda a terra. E sabe, quando a Bíblia diz aqui que a partir daquele momento a terra não produziria como ela produzia antes. Você imagina como era trabalhar na terra antes? O jardim do Éden, ele reconhecia a autoridade, a terra reconhecia a autoridade dada por Deus a Adão. E então ela contribuía, ela trabalhava, a terra foi feita para produzir. A terra foi feita para gerar, para multiplicar aquilo que nela fosse plantado. Assim como Adão. Adão também foi feito e Eva foram feitos para produzir e multiplicar. Agora, normalmente, quando uma terra ela não frutifica, nós costumamos dizer que essa é uma terra estéril. Uma terra estéril é uma terra que não produz. Aliás, uma coisa estéril é isso. Normalmente, quando nós falamos de esterilidade, a gente vem logo à nossa memória a impossibilidade de gerar filhos. Mas esterilidade é qualquer tipo de morte. É qualquer incapacidade de produzir aquilo que você foi feito para produzir. E por isso, nessa noite, eu quero falar um pouco sobre como vencer a esterilidade. Porque, na verdade, aquilo que aconteceu com a terra é também, vira e mexe, a palavra de Deus, ela nos compara à terra. E essa terra que agora, a partir de agora, ela seria estéril, significa que ela teria sobre ela, não seria como era antes. Ela não produziria da mesma forma que ela produziria antes. E aí, gente, quando a gente olha para esse contexto, você imagina que você espera que a terra
terra produza algo bom, né? Ninguém vai plantar uma coisa boa numa terra ruim, né? Ninguém vai plantar uma coisa, um tipo, você sabe que uvas, pêssegos, morangos, né? São tipos de frutas que dão em alguns tipos de região. Outras regiões você não consegue produzir. Mas você espera que você plantando ela na estação certa e no lugar certo, ela consiga produzir. É diferente de uma pedra, por exemplo. Você não vai plantar uma orquídea numa pedra. Você pode até enxertar ela numa árvore. Muita gente faz isso, né? Porque praticamente todos os elementos da natureza, todos, né? Nós estamos falando aí que a terra produz, que a água produz, que a árvore produz. Então, querido, eu quero dizer uma coisa para você. Você também foi feito para produzir. Você foi feito para frutificar. Quando Deus fez a mim e a você, Ele colocou em nós todos os elementos que nós precisamos para não sermos estéreis, para que haja vida em nós, para que nós possamos produzir. E o nome disso, querido, chama-se propósito. É muito comum, quando nós vamos ler alguns livros sobre propósito, nós vermos a seguinte frase: os 2 dias mais importantes da sua vida é o dia que você nasceu e o segundo dia é o dia que você descobre por que você nasceu. O nome disso é propósito. E propósito nada mais é do que você frutificar, você viver para aquilo que você foi feito. O propósito da terra é produzir. Mas e nós? Qual é o nosso propósito? Quando Deus ele fez você, Ele fez com habilidades específicas. Agora, a terra obedece a Deus, as árvores obedecem a Deus. E por que muitas vezes nós, com o passar do tempo, vamos nos tornando estéreis? Por que muitas vezes, ao invés de nós vivermos o nosso propósito, de nós vivermos a razão do nosso chamado, nós vamos viver uma vida de esterilidade? Quantas vezes você está, quantos momentos da nossa vida a gente está fazendo tantas coisas, mas a gente se sente tão insatisfeito? Isso já aconteceu com você? Aquela sensação de estar no lugar errado, fazendo a coisa errada, e não era isso que você queria estar fazendo? Pois é, essa sensação de insatisfação significa que você ainda não encontrou o seu propósito. Você já viu uma pessoa que trabalha no hospital, que aquilo é o propósito da vida dela? E uma pessoa que está trabalhando num hospital que não é o propósito da vida dela? Uma pessoa, quando ela está vivendo o propósito dela, independente do que seja, ela não trabalha apenas com as mãos, ela trabalha com o coração. E essa é a grande diferença de quando você descobre o seu propósito. Existe beleza e propósito em todas as coisas, né? Uma professora que aquilo é o seu propósito, a vida dela é um fator de transformação na vida das pessoas a quem ela ensina. A vida de um profissional da medicina, a vida dele. Eu já vi pessoas, né, falarem de enfermeiros, de enfermeiras, falando: nossa, aquela mulher, aquele homem foi um anjo na minha vida. Por quê? Porque ele está fazendo, não está apenas trabalhando, ele não está apenas executando algo com as suas mãos, ele está fazendo algo com o seu coração. E todas as vezes que você faz algo, você pode ser um confeiteiro, você pode ser um mecânico, você pode ser aquilo que Deus te chamou para ser. Mas se é o propósito da sua vida, você vai fazer isso com paixão. Não é peso, não tem como ser peso. E assim, quando você descobre isso, você começa a querer saber qual é o propósito da sua vida. Não precisa levantar a mão, mas assim, responda para você. Você já descobriu o propósito da sua vida? Você já descobriu para que você foi criado? Porque se você descobriu isso, você tem uma paz muito grande naquilo que você faz. Você pode enfrentar dificuldades e você vai. Só para te avisar. É claro que você vai enfrentar dificuldades naquilo que você vai fazer. Mas quando você descobriu o seu propósito, você vai enfrentar aquelas dificuldades, você sabe que vai passar. E você fala: não tem problema, vai passar e eu vou melhorar. Porque é o seu propósito, é a razão da sua vida. Agora, nem sempre nós descobrimos o nosso propósito. Como algumas pessoas, tem gente que quando é criança já fala assim: eu quero ser médico. E não adianta, ninguém tira isso da cabeça, a pessoa vai, não tem condição, e ela rala, ela estuda, ela vai para não sei onde, porque aquele é o propósito, ela persegue o propósito. Agora, tem pessoas, com outras pessoas não acontece assim. Às vezes, você, na infância, não sabe o que você quer ser, ou você fala que você quer ser uma coisa, depois você muda. Na adolescência, não é diferente. Eu costumo dizer para os adolescentes que tudo que você tem certeza aos 17, normalmente serão dúvidas aos 19, né? Por isso que eu não aconselho adolescentes, pessoas de 17, 18 anos a se casarem.
Porque você fala, o amor da minha vida. Não, errei, né? Então, tudo que você tem certeza aos 17, dentro de uma normalidade, vai ser uma dúvida aos 19. Aí a pessoa não sabe direito que profissão seguir. Aí algumas pessoas fazem 2, 3 faculdades. Não tem problema, gente. Isso faz parte do processo de você descobrir o seu propósito. Agora, o que é importante nisso tudo? Pega esse segredo que eu vou te dar. Você quer um segredo para ser feliz, mesmo que você não tenha descoberto o seu propósito? Quer mesmo? Tem alguém que quer aqui? Deixa eu ver para quem que eu vou falar. Tem uns 3, 4. Vou falar desse lado então, tá? Não, tem uns aqui. Então tá bom, vou ficar no meio. Eu vou te dar um segredo para você ser feliz, mesmo que você não tenha descoberto o seu propósito. Faça o que está na sua mão hoje, com o seu coração, como se aquilo fosse o seu propósito. Agradeça a Deus pelo que você está fazendo hoje. Mesmo que quando você levantar da cama, você fala assim, meu Deus, eu tenho que ir para aquele lugar hoje. Não acredito. Eu quero te contar um segredo. Quando vir esse sentimento, você vai falar, Deus, muito obrigado, porque o Senhor me plantou neste lugar. E hoje eu vou trabalhar com as minhas mãos e o meu coração. Mas, Senhor, eu sei que eu ainda não estou no meu propósito. Então eu quero te agradecer por aquilo que o Senhor já preparou para mim e os meus olhos não podem ver. Sabe por quê? Experiência própria, tá? Já fiz isso várias vezes. E já ensinei pessoas a fazerem isso várias vezes. Pode fazer, depois você me conta seu testemunho, tá? Quando você é grato, a gratidão, ela demonstra a generosidade e ela atrai o favor de Deus. Quando você é grato, você está produzindo algo. A sua gratidão vai gerar no seu coração alegria naquilo que você está fazendo. Quando você faz as coisas com pesar, quando você faz as coisas só com as suas mãos, aquilo que você está fazendo se torna muito pesado, angustiante, né? Eu tenho um filho mais velho chamado João Pedro, que por acaso se encontra aqui, depois ele vai brigar comigo, mas diversas vezes ele vai fazer algumas coisas que ele não gosta muito. Ele adora lavar louça, gente, só que não. E aí às vezes eu falo para ele, filho, faz com o coração. Não é assim que a mamãe fala? Faz com o coração, não faz só com as mãos. Tudo que você faz só com as mãos se torna peso. Tudo que você faz. Você acha que José estava lá na prisão feliz da vida? Não estava. Tanto que ele falou assim, para os servos do rei, quando você voltar para lá, fala de mim, eu quero sair daqui. Mas não é porque ele queria sair de lá que ele fazia o que ele estava fazendo com amargura. Você entende? Então, se você quer viver e descobrir o seu propósito, seja excelente onde você está plantado. Produza onde você está plantado. Faça o melhor onde você está plantado. Semeia nessa terra, mesmo que essa terra seja uma terra árida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a sua semente é boa, mesmo que você esteja plantado num lugar ruim, você vai colher o fruto do que você está plantando. Se você não colher no lugar que você está plantando agora, você vai colher em outro lugar. Mas a sua semente vai gerar fruto para você, porque tudo o que o homem plantar, isso também colherá. Então seja excelente. Se está todo mundo reclamando, não reclame, plante outra coisa. O propósito que Deus fez você é para você reinar. O propósito que Deus fez a mim e a você é para a gente produzir da vida de Deus. E deixa eu dizer algo para você. Tudo que eu e você fazemos, nós não fazemos apenas com o nosso físico. Eu não venho aqui trazer uma palestra para você. Quando eu venho trazer uma palavra de Deus, eu estou compartilhando com você minha própria vida. Quando você toca, quando você canta, você está dando da sua própria vida. E quando você trabalha, não é diferente. Agora, o que acontece muitas vezes é que algumas pessoas, elas estão tão estagnadas, que elas começam a viver uma vida de esterilidade. Então, elas não produzem. Não há vida naquilo que ela faz. Não há vida no trabalho delas. Não há vida na vida delas. Não há vida no emocional, nos relacionamentos. Não há vida nos ministérios dela. E por quê? Eu quero compartilhar algo com você que está também lá no livro de Mateus, capítulo 13. Quando a palavra do Senhor nos conta a parábola do semeador. Aqui nesse texto, e eu quero ler, eu sei que é um texto bastante conhecido por todos, mas Mateus capítulo 13, a partir do verso 1,
A palavra de Deus diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Diga comigo, beira do caminho. E vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso. Diga, solo rochoso. Onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Como nós estamos falando que a nossa vida ela é semelhante à terra, que nós fomos feitos da mesma maneira que a terra, nós aprendemos aqui com Jesus que ele fala sobre uma semeadura. Agora, olha que coisa interessante. Você sabe que a semente ela só cumpre o seu papel quando ela cai na terra? Ela não vive sozinha, ela precisa de um outro fator para fazê-la brotar. Agora, existem aqui 4 tipos de solos. Nós podemos dizer que há 4 tipos de terra. Ou melhor, talvez nós podemos dizer que existe um único tipo de terra. Porém, por que uma terra produz e as outras terras são estéreis? Eu vou te contar por quê. Porque a primeira terra é a beira do caminho. Jesus ele explica essa parábola. E sabe o que ele fala que é a beira do caminho? Ele diz aqui, deixa eu pegar aqui o versículo 19. Ele diz: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Agora, eu quero te chamar para uma revelação um pouco mais profunda. Sabe o que é, gente? A beira do caminho é a beira da estrada. Beira do caminho é o lugar de todo mundo e a terra de ninguém. Não é assim? Se você acha uma coisa na beira do caminho, tem dono? Não. Então, sabe o que é a beira do caminho? Beira do caminho é onde todo mundo passa. E onde todo mundo passa, todo mundo pisa. E onde todo mundo pisa, nada pode crescer, nada pode florescer. Você entende? Aquela terra, se ela estivesse em outro lugar, a mesma terra, sendo cuidada de outra forma, ela floresceria. Mas como ela é terra de todo mundo pisa, então nada floresce. Sabia que existem pessoas que o seu coração é terra de todo mundo? Todo mundo pisa. Sabia que existem pessoas que elas se permitem ferir por todo mundo? Elas se permitem ofender por todo mundo? E quando você se permite ferir por todo mundo, ofender por todo mundo, você vai se tornando estéril. É muito comum você ver pessoas que elas não se relacionam com ninguém. Elas se fecham, sendo que isso não é o propósito de Deus para a sua vida. Deus não fez você para ficar sozinho. Deus não fez você para ser infeliz, para ser uma pessoa isolada. Deus fez você para ser feliz. Deus nos fez para viver em harmonia. Mas só que você tem que entender que o seu coração não pode ser terra de ninguém. O seu coração não pode ser terra de todo mundo. Você não pode permitir que todo mundo pise no seu coração. Você não pode permitir que todo mundo determine quais vão ser as suas emoções. Que todo mundo determine qual vai ser a sua vida. Provérbios 4:23 diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Só que a beira do caminho também é um lugar onde as aves vêm e roubam o que está ali. A beira do caminho é um lugar de todo mundo. Então todo mundo vem, planta e todo mundo vem e rouba. Todo mundo vem e planta, todo mundo vem e rouba. Você sabe pessoas que se alguém vir falar para ela assim: olha, ali naquele lugar tem uma pessoa que ora. Aí a pessoa vai lá. Aí ela fala assim: olha, ali tem uma pessoa que benze. Aí a pessoa vai lá também. Aí ela fala para ir para um outro lugar porque ela tem vassoura, não sei o que, ela vai também. O coração
lugar terra de ninguém, terra de todo mundo planta, todo mundo rouba. Você é o dono do seu coração. Você precisa entender que você precisa ter um caminho. Você não pode viver à beira do caminho. Essa terra não cai nada. É rasa demais. Vem um e derruba alguma coisa, a pessoa recebe. Daqui a pouco vem outra e rouba. Você não pode permitir que a palavra que Deus liberou para você na sua vida seja roubada por ninguém. De repente você ouviu uma palavra, Deus falou com você, te deu uma estratégia, aí vem alguém e fala assim, mas a gente está em tempo de crise, vai dar tudo errado. Aí já roubou a palavra do seu coração, você não compreendeu. É isso que Jesus falou. Jesus falou assim, a palavra que cai à beira do caminho é aquela que não entra, é aquela que a pessoa não entende, ela não compreende. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Eu ouço muitas pessoas dizerem, pastora, eu leio a Bíblia e eu não consigo entender. Querido, você tem o autor da Bíblia para trazer para você todas as revelações que você precisa. Se você orar, você vai pedir para o Espírito Santo e ele vai tirar do seu coração coisas que não tem que estar, mas ele vai plantar coisas que tem que estar. Nosso coração não pode ser uma terra de ninguém, não pode ser uma beira de estrada, onde qualquer um vem e pega o que quer, qualquer um vem e tira o que quer. Você recebeu algo de Deus, guerreie por aquilo que você recebeu. Você recebeu o Espírito Santo de Deus, você recebeu uma palavra que você é filho de Deus, que você não é escravo. Você recebeu uma palavra que você reina, você recebeu uma palavra que você vai vencer algumas circunstâncias na sua vida. Não deixe ninguém roubar aquilo que Deus plantou no seu coração. Nós precisamos entender que a nossa vida não é um carro desgovernado. A nossa mente não é um carro desgovernado. O seu coração não é um carro desgovernado. Seu coração não pode ser terra de ninguém. Não pode ser beira de estrada. Não pode ser beira do caminho. Não pode ser terra de todo mundo. Às vezes você tem um sonho no seu coração. E aí você vê alguém que faz algo melhor. E qualquer coisa rouba. Nós precisamos sair dessa coisa rasa. Nós precisamos sair dessa coisa rasa e nos aprofundarmos naquilo que Deus tem para nós. Quem vive à beira do caminho se torna estéril. Não produz nada e não produz nada porque ela permite que os outros roubem e ela permite que os outros tragam. E você não tem que fazer isso. Você tem um rei, você tem um pai. Amém? Mas existe um segundo tipo de terra que Jesus fala aqui para nós. Qual é essa terra? Ele fala que o segundo, o que foi semeado em solo pedregoso ou rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas ela não tem raiz em si mesma. Eu estou lendo o versículo 21, tá? Mas não tem raiz em si mesmo, 22 agora. Sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, ela logo se ofende. Olha aqui, ela logo perde o ânimo. Quando Jesus fala desse terreno pedregoso, ele não diz que a terra é pedregosa. Ele diz que ela tem pouca terra. Então, o que acontece? Volta o versículo aí, Bruna. Deixa eu ver como é que está essa versão aqui. O versículo 20, por favor. E terreno rochoso. Numa outra fala pedregoso. Ele diz assim, lá nos versículos anteriores, ele fala que essa terra tem pouca terra. O versículo que eu li fala isso. Ela tem pouca terra. E ela tem mais o que? Rocha. Ela tem mais o que? Pedra. Então, o problema não é a terra. O problema é o que tem na terra. O que tem na terra é pedra. E sabe o que a pedra significa? A pedra significa resistência. Você sabe que algumas pessoas confundem resistência com força. Mas resistência e força são coisas diferentes. A força é a capacidade que você tem de suplantar algumas situações. Agora, a resistência, muitas vezes, é a capacidade que você tem de não permitir que algo entre em você. Tem gente que é extremamente resistente. É quase impermeável, não é? A pedra é assim. O terreno rochoso é assim. Então, o problema dessa terra não é que ela tem pouca terra. Existe uma parte dela, uma pouca parte dela, que as coisas conseguem entrar. Mas uma boa parte delas, a maior parte, é resistente. É impermeável, não entra nada. Você quer ver um exemplo?
Você já viu uma pessoa que vai no médico? Aí o médico fala assim, ó, é o seguinte, você tem o problema XYZ, você não pode mais fumar, ou você não pode mais comer gordura, ou você não pode mais tomar refrigerante, ou você tem um problema de diabetes, você não pode mais comer doce, isso é um veneno para você. Aí a pessoa sai da consulta, o que ela fala? Morrer vai mesmo? Vou fazer nada que o médico disse. Não entra. Resistente. Não tem capacidade de mudança. Porque as coisas têm que ser como ela quer. Ela não entende que ela precisa, o processo de transformação só vai acontecer quando ela for terra. Quando ela abrir mão da sua resistência. Tem pessoas que vão em um determinado lugar e aí ela sai da consulta. O médico falou para fazer isso. Mas não vou fazer nada. Fala, mas por que você foi ouvir o médico então? Por que você foi ouvir um especialista, alguém que estudou para falar para você o que você tem que fazer? Você paga, tem gente que ainda paga 300, 500 reais, né, numa consulta e sai de lá falando assim, não vou fazer não. Mas só que existem outras pessoas que são resistentes ao Espírito Santo. Sabe que quando nós nos convertemos, o Senhor, Ele nos chama como nós somos. Mas a conversão é um grande convite para uma metanoia. Você nunca vai conseguir viver o seu propósito em potencial se você não permitir que o Espírito Santo gere em você as transformações que Ele precisa fazer. E do mesmo jeito que às vezes nós somos resistentes aos conselhos, tem pessoas que são resistentes a conselhos dos pais, gasta mais do que deve. Às vezes tem pessoas que vêm, pedem um conselho, e aí você dá o conselho e a pessoa, mas eu não vou fazer isso não. Resistente. Não ouve conselhos. E aí você está vendo, né, que ela está indo para uma esterilidade no casamento, para uma morte no casamento, para uma morte na vida financeira, mas a pessoa tem pouca terra e tem mais pedra. E com o Espírito Santo não é diferente, sabe por quê? Eu quero ler um texto com você que está lá no livro de Atos, capítulo 7, versículo 51. Atos, capítulo 7, versículo 51. Aqui, olha isso, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Sabe quem estava falando isso? Estevão. Estevão estava trazendo uma palavra. E se você ler os versículos anteriores, e eu te aconselho a ler o capítulo 7 do livro de Atos, você vai ver que a Bíblia diz que a palavra de Estevão era tão cheia de poder, que aqueles homens e aquelas mulheres não podiam resistir o espírito que estava em Estevão. Eles sabiam que aquilo era algo tão de Deus, mas eles queriam matar Estevão. E então Estevão diz, homens de dura cerviz. Sabe o que é cerviz? Durante muito tempo eu achava que cerviz era a testa, né, de uma cabeça dura. Mas não, cerviz é essa parte aqui, ó, da nuca. Quando uma pessoa não se dobra, ela tem uma cerviz dura. Uma pessoa que não se dobra é uma pessoa que não aceita conselho, não aceita interferência, não se molda. Ou seja, é uma terra cheia de pedra, resistente. E então, Estevão diz aqui, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. É possível resistir ao Espírito Santo, gente? Sim. Deixa eu dizer algo para você. Jesus disse quando ele foi embora, eu não vos deixarei só, mas eu enviarei outro Consolador. E ele vos ensinará todas as coisas. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Espírito Santo tem nele o poder criador de Deus.
Você pode receber do Espírito Santo toda a estratégia que você precisa para restaurar seu casamento. Você pode receber do Espírito Santo toda a estratégia para você mudar a sua vida financeira. Você pode receber do Espírito Santo toda a estratégia para você receber uma cura e transformação na sua vida. Você pode receber do Espírito Santo tudo que o céu tem para você. Mas tem uma coisa: o Espírito Santo, ele é gentil. Ele não invade a sua vida. Deus, ele não invade as nossas escolhas. Ele nos mostra o caminho, ele nos ensina. Agora, quando nós vamos nos tornando de dura cerviz, quando nós não nos aquietamos, quando nós não aceitamos aquilo que o Espírito Santo está nos dizendo, nós o resistimos. Tipo assim, o Senhor vai falar: filho, libera perdão. E você vai falar: não, Senhor, para com isso. Não, o Senhor até aqui, eu vou lá na igreja, canto bonitinho, já fiz minha parte, hein? Já fui lá. Não, querido, o Espírito Santo quer te conduzir em todas as áreas da sua vida. E quando nós resistimos à voz do Espírito Santo, nós vamos ficando impermeáveis. Nada entra, nada entra. Nós não conseguimos entender o que o céu está dizendo. E nós fazemos as nossas próprias escolhas. Deixa eu dizer algo para você. A palavra de Deus diz que essa terra está gemendo pela revelação dos filhos de Deus. Agora, os filhos de Deus são aqueles que se permitem ser transformados. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Orgulho deixa a gente impermeável. Existem homens e mulheres, pessoas que não se permitem moldar, não são capazes de mudar, porque elas ficam com medo do que os outros vão pensar. Elas acham melhor que as pessoas digam assim: fulano é assim mesmo. Ou então ela gosta de dizer: eu fui sempre assim, meu pai foi assim. Deixa eu dizer algo para você: para de ser resistente à voz do Espírito Santo, para de querer ser impermeável. O Senhor quer levar você a viver o propósito dele na sua vida, te dar uma vida plena em todas as áreas da sua vida, mas Deus ele não vai entrar com violência nas suas escolhas, mas você vai viver o fruto delas. Você vai ver a morte chegando. Você vai ver a esterilidade chegando na sua saúde, se você não respeitar o Senhor. Eu não lembro o nome de um missionário, e quem conta isso é o pastor Luciano Subirá. E ele diz o seguinte, que esse é um caso muito conhecido. Esse pastor missionário, ele estava morrendo. E quando alguém foi visitá-lo, ele disse assim: pastor, Deus me deu uma missão e um cavalo. E eu matei o cavalo. Porque ele era o cavalo. Mas não no sentido pejorativo. Ele quis dizer: Deus me fez mensageiro de algo. E eu fui tão irresponsável com o meu corpo que eu matei. E eu acabei a missão de Deus antes do que era o propósito de Deus. Sabe por quê? Resistência. Pedra terra, pouca terra e muita pedra, muito conceito, muito argumento. É quando nós nos achamos bons demais, donos de determinadas razões. Deixa eu falar uma coisa para você: o Evangelho é um processo de transformação. Se você quiser caminhar com Jesus, entenda isso, porque senão você vai viver uma vida de esterilidade na sua vida, e você não vai entender porque algumas coisas estão acontecendo, mas elas estão acontecendo não é porque é o propósito de Deus. Nunca foi o propósito de Deus que a terra fosse estéril. O propósito de Deus foi que a terra, ela desse muito fruto. Nunca foi o propósito de Deus que você fosse estéril. Nunca foi o propósito de Deus que houvesse esterilidade em nenhuma área da sua vida. O problema é que o pecado vem e o Senhor quer nos ajudar a limpar a terra. E Ele está falando: o seu coração, a sua vida é uma terra de todo mundo, é uma terra de ninguém, mas eu sou poderoso para reinar no seu coração, e eu vou fazer de você um jardim fechado, onde o meu Espírito vai vir, vai regar, você vai ouvir, e eu vou transformar onde existia impossibilidade, onde havia morte, onde havia esterilidade, eu vou transformar num verdadeiro jardim. A sua terra é uma terra cheia de pedras. As circunstâncias fizeram de você uma pessoa extremamente resistente. O Espírito Santo vai dizer: eu posso te ajudar a tirar as pedras.
Você está disposto a me entregar as pedras? Porque se você estiver disposto a me entregar as tuas pedras, eu sou poderoso o suficiente para fazer dessa pouca terra um jardim regado, um manancial. Existe um terceiro tipo de terra também aqui, ainda em Mateus capítulo 13. E essa terra é uma terra cheia de espinhos. Olha que coisa interessante. Essa terra, lá no versículo 22, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Olha só, na verdade, essa terra não é infrutífera, porque ela está ocupada. Ela está cheia de espinhos. Então, os espinhos nasceram ali. Então, não é que ela é uma terra infrutífera, mas ela é uma terra que está produzindo coisas que não vão trazer fruto nenhum. Essa terra, ela é uma terra boa, mas ela está ocupada com o que ela não deveria estar. É isso que nós precisamos entender aqui, que esse tipo de terra que ele cita aqui, é uma terra que a pessoa ela se permite ocupar demais e viver uma vida sem necessariamente um propósito. Ela não vive uma vida de negação. Você sabia que você tem duas escolhas na sua vida? Ou você vive de propósito, ou você vive de preferências. Quem vive de propósito não vive de preferência. Você já viu um atleta viver de preferência? Não, ele vive de propósito. Você já viu um halterofilista? Quantos ovos aqueles homens comem por dia? Jesus, você fala, eu não tenho estômago. Claro que você não tem estômago. Não é o seu propósito. Você sabia que os ciclistas profissionais comem macarrão no café da manhã? Você fala, Deus me livre. Sabe por quê? Deus me livre, porque não é seu propósito. Nós somos uma geração Nutella, né? Nós temos uma geração que a pessoa só faz o que gosta. E ela produz coisas que são infrutíferas. Ela ocupa o tempo dela, ela ocupa o coração dela com coisas que não dão resultado nenhum. Não tem propósito, vive de preferência, só quer fazer o que gosta, só quer comer o que gosta, só quer ouvir o que gosta. E aí quando Deus vai colocar ela numa circunstância que ela vai ouvir o que ela precisa, ela se escandaliza e ela sai fora. Ela não se permite ser moldada, porque ela quer viver de preferência. Quem vive de preferência não consegue ter um propósito. Quem vive de propósito abre mão de outras coisas. Ela entende que ela foi chamada para algo maior. Jesus, ele disse assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Você foi chamado para ser transformado. E se você quiser ser transformado, você vai ter que abrir mão das suas preferências. Você entende isso? Quer viver o seu propósito? Você quer viver uma vida de realização e cumprir o propósito de Deus para a sua vida? Desocupa o terreno. Desocupa a terra do seu coração. Com coisas que já era para você ter deixado para trás. Com algumas meninices. Eu sempre cito aqui que um dos motivos de algumas pessoas não serem felizes é porque elas vivem um momento errado da sua vida. Elas querem viver a adolescência como se elas fossem adultos. Depois, quando elas são adultos, elas querem viver como se fossem adolescentes. Elas querem viver a fase de solteiro como se fossem casados. E depois elas casam e querem viver como se fossem solteiros. Viver de preferência. Se você é casado, você tem um propósito. Abre mão de algumas preferências. Se você tem filhos, você tem um propósito. Abra mão de algumas preferências, elas serão necessárias. Se você quiser viver o propósito de Deus para a sua vida, abra mão das suas preferências. Tira do seu terreno coisas que não estão dando fruto. Tira da sua terra coisas que não valem a pena. Amém? Vocês estão comigo aqui? Conheci um pastor José Rodrigues, eu acho que ele deve ter uns 80, 90 anos, 80 e poucos anos hoje. Esse pastor, na época que eu conheci, ele tinha 60 anos e ele era médico. E ele deixou a medicina aos 60 anos para ser missionário. E ele foi para a África.
E ele passou 30 dias na África, comendo arroz e ovo. E sabe o que ele falou? Gente, esse foi o arroz e ovo mais gostoso que eu comi na minha vida. Sabe o que é isso? Propósito. Quem vive de preferência vai falar, ai, Deus me livre. Comer ovo, arroz, 30 dias. Quem tem propósito vai falar, é para eu pregar o evangelho? Se precisar ficar sem comer, eu como. Sabe o que ele falou? Que lá onde ele estava, as pessoas arrancavam a grama e comiam a parte branca da grama. E ele foi lá, médico, abriu mão. Sabe por quê? Quem tem propósito não vive de preferência. Terra que se permite viver o seu propósito, abre mão de se encher de coisas improdutivas. Você foi feito com um propósito. Você foi feito para dar fruto de acordo com a sua espécie, de acordo com aquilo que Deus plantou em você. Está na hora, meu irmão, da gente entender que nós não somos terra de ninguém e terra de todo mundo. Eu não sou beira de estrada, você não é beira de estrada, você é terra frutífera. Não deixa que pessoas amargas venham roubar o que Deus plantou no seu coração e não permita que elas plantem a amargura dela em você. Não permita que as durezas da vida te tornem resistente à mudança. Se você precisa de ajuda, vai procurar ajuda. Procura ajuda de um homem de Deus, de alguém maduro. Mas vai, se abre. Tira essas pedras do meio da sua terra. Busca ajuda. Não permita também que a sua terra fique ocupada com coisas que não estão produzindo nada. Mas por último, fala glória a Deus. Há uma esperança. Existe um quarto tipo de terra. E essa terra é a terra boa. Por que essa terra é boa? Vamos pensar? Sabe por que ela é boa? Porque ela não tem nada. Oi? Ela não tem pedra, ela não tem espinho, ela não tem nada. Ela só é aquilo que ela foi feita para ser. A terra boa, ela está desocupada, ela está disponível, ela está pronta para ser usada conforme a sua própria natureza. Ela se desocupou. A terra boa é aquela que diz, Senhor, pode fazer. Eu estou aqui, pode vir. Pode me usar, pode me tratar. Eu abro mão. Eu abro mão das minhas resistências, eu abro mão do meu orgulho, eu abro mão, Senhor, dos meus argumentos, eu abro mão de viver ofendido, de viver chateado. Eu não quero ser alguém que resiste ao Teu Espírito Santo. O Senhor falou, eu costumo dizer assim, Senhor, eu estou facinho, facinho. Pode vir que eu estou facinho, facinho. O Senhor falou, eu quero fazer. Sabe por quê? Porque você não vai viver o seu propósito, se você viver de acordo com a sua própria ótica. Durante um tempo, você vai estar focado, trabalhando, e vai chegar uma hora que você vai olhar para trás e você vai falar, o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou produzindo? Não estou fazendo nada. Meu Deus, o tempo está passando. E o que está acontecendo? O que eu estou fazendo? Que família que eu estou construindo? Que legado que eu estou deixando? Porque é o resultado do seu esforço próprio. Mas o Senhor nessa noite vem dizer para nós, eu não fiz você para ser estéril. Eu fiz você para ser um jardim regado. Eu fiz você para você produzir frutos. E você ser a resposta dessa geração, de um povo que vive o seu propósito. Talvez o seu propósito seja transmitir a vida de Deus através do seu trabalho, através dos bolos que você faz, dos carros que você conserta, dos trabalhos que você executa na parte elétrica, na parte de ar-condicionado, não sei. Mas se você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, você vai descobrir qual é o propósito. Talvez você está vivendo um tempo de tanta esterilidade na sua vida e você está sempre colocando a culpa nos outros, enquanto na verdade o Espírito Santo está falando, filho, vamos tirar essas pedras daí? Para de deixar a sua vida ser um coração de todo mundo e de ninguém. Vamos tirar esses espinhos daí? Se você permitir, você vai descobrir o que eu vou fazer com você. Eu quero encerrar com um texto que está no livro de Isaías, capítulo 58. Isaías, capítulo 58.
poderia ler só o versículo 11, mas eu vou ler esse texto com você a partir do versículo 1. Eu quero que você tente entender tudo que nós falamos até aqui e você identificar isso que o Senhor está falando aqui. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos de justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo, por que jejuamos nós? E tu não atentas para isso, porque afligimos a nossa alma e tu não leva em conta. Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses. Vocês são rasos, e exigi que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Vocês são resistentes. Seria esse o jejum que eu escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é esse o jejum que eu escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livres os oprimidos e despedace todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolha em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, cubras, não te escondas do teu semelhante? Não é isso que eu quero que você faça? Que você tenha uma vida profunda, com propósito, que me ouve, que pratique a minha palavra? Isso sou eu que estou falando. Versículo 8. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderás. Gritarás por socorro, e Ele dirás, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o julgamento, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto, fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. Olha o que diz o versículo 11. Eu quero que você feche os teus olhos. E eu quero que você ouça, eu quero ler esse versículo 11. E eu quero que você ouça como o Senhor dizendo para você, que se você preparar a terra, que se você sair dessa coisa rasa, se você tirar as pedras, o julgamento, o dedo, se você parar com contendas e rixas, se você ouvir, não ser resistente à voz do Senhor. Olha o versículo 11, olha o que o Senhor diz para você. O Senhor te guiará continuamente. Ele fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Se você ouvir a minha voz, eu vou à tua frente e eu vou cuidar da sua retaguarda. Eu farei de você um jardim regado, e mesmo em tempos difíceis, a água não vai faltar. Você não vai ser terra de ninguém. Eu vou cuidar de você. Você vai viver com um propósito. Você vai ser chamado de alguém que restaura as ruínas. Por onde você passar, você vai ver as ruínas sendo restauradas. E os teus filhos também terão esse propósito.